Amados irmãos, a graça do Senhor é sobre todos. Eu sou Luci Maria da Silva e estou aqui com o grandioso privilégio de poder, junto com você, compartilhar, meditar numa porção da Bíblia Sagrada. Mas antes dessa meditação, eu quero fazer algumas pontuações sobre aquilo que tenho pregado nos últimos dias. Então vamos lá. Nos últimos anos eu tenho procurado estudar melhor o Antigo Testamento para conhecer o real valor que o Antigo Testamento traz para nós. E aprendi que deveríamos ter obedecido melhor a esta parte das Escrituras. Os ensinamentos de Deus que estão ali não trazem salvação para ninguém, mas são necessários, pois dão manutenção à terra e tudo que nela existe. Podemos compará-los à comida material. Todos sabemos que a comida espiritual, que é a palavra de Deus, é infinitamente superior ao alimento material. Jesus, por exemplo, repetiu o que está em Deuteronômio, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mostrando com isso o valor maior que o pão espiritual tem sobre o pão material. Entretanto, nenhum de nós pode ficar sem o alimento físico e continuar vivo. Outro exemplo que nós podemos dar é com respeito ao trabalho. Ninguém vai receber vida eterna porque trabalha 6 dias por semana, mas o trabalho é imprescindível ao homem. E tantas são as coisas imprescindíveis ao homem. Outro cuidado que nós devemos ter é defender que hoje não é necessário mais cumprir mandamentos, porque a salvação é pela graça, como se os salvos do Antigo Testamento receberam vida eterna porque sacrificaram animais e cumpriram outras prescrições. Lá em Apocalipse 13, verso 8, nós temos algo muito interessante que nos ajuda a entender isso. Vou ler aqui então. E adoraram a besta todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Espírito Santo já nos ensina uma coisa linda aqui, que não é apenas o livro da vida, mas o livro da vida do Cordeiro. Ali estão escritos os nomes de todos os salvos, desde Adão até o último a ser salvo. E foram salvos por causa da morte do Cordeiro, do sangue do Cordeiro que escorreu da cruz. Outra pontuação. Os conteúdos que prego, eles não dizem respeito à minha opinião. A vida cristã não é sobre opinião. Nossos pontos de vista são abomináveis e devem ser destruídos. Nós precisamos sempre falar com fundamentação na palavra de Deus. Em Efésios 2:10, está escrito assim: porque somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Assim, a vida cristã é pautada em estatutos e propósitos pré-estabelecidos. Eles existem desde a fundação do mundo. Nenhum de nós está certo em interpretação individual das Escrituras, mas a Bíblia, e somente a Bíblia, está correta. E glória a Deus, porque ela é infalível. Vamos meditar hoje, usando como primeiro texto o Salmo 46, o lindo Salmo. Eu já vou ler para nós aqui. Deus
é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que lindo cântico que o povo de Deus cantava antigamente. Este Salmo 46, ele é muito propício, ele está plenamente alinhado com a obra de Deus nestes tempos. Por quê? Porque ele não camufla a realidade, ele não esconde a verdade. Ele fala de um cenário caótico, mas ele repete que Deus é o nosso refúgio. Então, por isso, esse salmo foi escolhido para a meditação de hoje. Então, o salmista começa cantando que Deus é o nosso refúgio, que Deus é a nossa fortaleza, que Deus é o nosso socorro. E é um socorro bem presente na hora da angústia. Então, três coisas o Senhor se apresenta diante desse cenário caótico. Deus se apresenta como refúgio, como fortaleza, como socorro. Aí o cenário de destruição perde força e perde a grandiosidade por causa daquele que se apresenta diante disso como refúgio, como fortaleza, como socorro. E aí o salmista diz, por causa disso nós não vamos temer. E eu pergunto, será que nós podemos ter essa fala também? Estamos tão confiados nesse nosso socorro, nesse nosso refúgio, ao ponto de garantirmos que não vamos sentir medo, ainda que a terra se mude, ainda que a gente possa ver os montes sendo derretidos, sendo transportados para o meio dos mares, ainda que a gente veja enchentes rugindo, ainda que a gente veja montes sendo abalados por causa da braveza das águas, nós estaremos seguros, confiantes, podemos garantir que o medo não vai fazer parte de nós, pois precisamos, porque o Deus de Jacó é o mesmo Deus nosso. É o mesmo braço estendido lá, é o braço estendido cá, em nosso favor. E com esse cenário todo catastrófico aí que a gente vê, porque isso não é pouca coisa, o salmista vem dizer que ainda que seja assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Então, no meio de todo esse tumulto, de toda essa situação adversa,
Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Então, há um rio que Deus manteve tranquilo e abastecendo a cidade com alegria, porque esse rio é o Espírito de Deus, a palavra de Deus, que tem o Espírito de Deus nela. E o fruto seu é alegria. Então a cidade será mantida com essa alegria, apesar do contexto adverso. E o santuário de Deus está ali. Esta cidade é o santuário, é a morada do Altíssimo. E o salmista cantou que Deus está no meio dela, no meio da cidade. E por causa da presença dele no meio da cidade, no meio do seu povo, é garantida a alegria, a segurança, o socorro, o refúgio. Ao invés da angústia, a alegria. Aí ele diz: ela não será abalada. Por quê? Porque o Senhor é o refúgio dela, o socorro dela, é a fortaleza dela. E Deus a ajudará ao romper da manhã. Aí ele continua. Além das catástrofes naturais, ainda tem isso aqui, a bravura das nações. As nações se embraveceram. Os reinos se moveram para se levantar uns contra os outros, juntar grupo de nações para ir contra uma nação. Aí ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Então não importa o poder bélico, não importa os intentos do coração que nesse momento se formaram já. Há em alguns corações de governantes o desejo de se levantar contra determinadas nações. Isso já é um plano. Então não importa esses intentos. Quando o Senhor levanta a sua voz, a terra se derrete. Não há resistência contra a voz de Deus. Não há nada que seja grande diante da voz de Deus. Não há bravura que resista à voz de Deus. Não há ninguém que permaneça grande perante Deus. E agora eu quero ir lá no Salmo 29, depois a gente volta para o Salmo 46. Salmo 29, para pensar nessa voz do Senhor. Olha o versículo 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. Verso 4, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas. A voz do Senhor é tudo isso. Então, a voz do Senhor tudo faz. Por isso, dê atenção a tudo que é a voz do Senhor. Seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Não descarte, porque a voz de Deus é tudo isso, ela faz tudo. Mas voltando ao Salmo 46. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista começa o salmo lembrando ao povo que Deus é o nosso refúgio. Depois ele descreve as tragédias e no verso 7 ele vem lembrar que o Senhor é o nosso refúgio. E ele termina também falando que o Senhor está conosco e que ele é o nosso refúgio. Aí no verso 8 ele faz um convite. O salmista convida: vinde,
Contemplai as obras do Senhor. Veja as desolações que Ele tem feito na terra. E o Senhor vai fazer muitas desolações. O ano que acabou de começar, ele se apresenta com muitos e grandes desafios. E nós precisamos de coragem, de ânimo, de fé, de força, de muito amor para atravessar este ano e estar preparados para o outro que também tem seus desafios. Mas, pensando no Salmo 46, não o mais importante não são as demandas que vêm, os desafios que vêm. O mais importante aqui não é a braveza das correntezas das águas. O mais importante aqui não são os montes sendo movidos de lugar, a terra mudando. A bravura das nações, os reinos se movendo. Não é isso que é importante. O foco de quem confia no Senhor é o Senhor. Enxerguemos o refúgio e não as adversidades, porque elas serão grandes. Mas nós não precisamos ter medo delas, porque não é o tamanho delas que coloca medo. É o tamanho do nosso Deus que coloca coragem. Então, nós precisamos urgentemente dessa segurança de que o Senhor dos Exércitos está conosco, de que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E vinde, contemplai as obras do Senhor, veja tudo o que vai acontecer como obras do Senhor, permitidas por Ele. Muitas nações, algumas nações, não muitas, mas 5 ou 6, serão usadas como instrumento do Senhor para conserto, para corrigir, para consertar a igreja, para limpar a igreja, para ter uma igreja de acordo com a vontade de Deus. Então, cada vez que você ver algo ruim acontecendo, você pensa, isto é necessário. Uma vez que Deus está permitindo, é porque é necessário para o bem da igreja, para o bem dos que amam a Deus. Verso 9 vai dizer que Deus faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, queima os carros no fogo. Então, pode vir o arsenal do tamanho que for de guerra. Pode vir qualquer tamanho de nação. E tem nações grandes, viu? Não importa o volume da guerra, não importa o volume das armas, não importa o volume dos projetos. Quando o Senhor disser basta, basta. Aí ele quebra o arco, ele corta a lança, ele faz tudo virar pó. Ele queima os carros no fogo. Vamos agora para Isaías 40. Isaías 40 começa assim: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Quando é que um povo precisa de consolo? Quando é que uma pessoa precisa de consolo? Numa situação muito adversa. Quando há muita tristeza, muita preocupação, muito medo. Quando a pessoa não sabe o que fazer, quando não tem saída para ela, quando a tristeza é profunda. Aí vem Deus falando assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então tem que ter uma voz que diz: olha, a tragédia vem,
As coisas ruins vêm. Quem disser o contrário disso está mentindo. E eu espero que ninguém faça isso. Mas olha, acima de tudo, diga: povo de Deus, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E se nós temos um refúgio, então estaremos seguros, apesar de. Mas continuemos no Salmo, o verso 9, ó. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém. Levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. O cenário é caótico, pregador. Pregador, não negue a realidade. Não deixe o povo no engano, não minta para o povo. Mas diz para o povo: ao povo, é assim, isso vai acontecer, a adversidade vem, mas olha só, povo, preste atenção no que é mais importante. Eis aqui está o vosso Deus. Essa é a boa nova para Jerusalém, não negando a realidade, mas dizendo que na triste realidade, o nosso Deus está conosco. Então, o que é o cenário terrível diante do nosso Deus? Quem é maior? Verso 10 de Isaías 40. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte. As catástrofes vêm, mas o Senhor também vem. E ele vem como forte. Ele vem com força. O forte chegou, o valente chegou. E o seu braço dominará. Então tudo estará no controle dele. Ele sabe como cuidar. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Deus sabe como cuidar de um povo. Ele permite que a adversidade venha, mas ele sabe como cuidar. Deus sabe como manter uma árvore, uma folha numa árvore. E Deus sabe como manter o cabelo dos seus filhos no lugar certo. Um cabelo para cair precisa pedir permissão para o nosso pastor, para cair da nossa cabeça. Então ele apacentará ao seu povo. Entre os seus braços, imagine assim, veja a cena aí, os braços se juntando assim, e os cordeirinhos estão ali entre os braços. E assim ele os levará no seu regaço. E as mamães dos cordeirinhos, as que amamentam, ele vai guiar mansamente. Então ele vai no passo delas, respeitando o estado de amamentação em que elas estão. Olha que Deus lindo! Ah, será que a gente precisa ter medo diante de um Deus que tem esse cuidado, esse zelo por nós? Cuida de cada um de acordo com a sua fase de vida, com a sua necessidade. Os pequenininhos ele pega no colo e as que estão amamentando ele deixa caminhar, mas ele vai guiando elas mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos? Olha para a sua mão assim, para o seu punho. E pensa no punho da mão de Deus. Ele mediu as águas, pegou toda a água do oceano assim, ó, mediu com o seu punho. E tomou a medida dos céus aos palmos. Com a sua mão ele mediu os céus.
e recolheu em uma medida o pó da terra. Todo o pó da terra, ele passou a mão assim como uma concha, assim, e pegou tudo. E ele pesou os montes e outeiros em balanças. Olha, dá para ter medo quando tem um Deus desse presente, com esse zelo, com esse cuidado? Oh, Deus. Verso 15. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Veja bem, as nações com tanto poder, né? Com tanta autoconfiança, com tanto poder de destruição, se achando grandiosas, potentes, valentes. Aí Deus olha assim e vê, olha para elas como se fosse uma gota em um balde. Agora imagina um balde assim, um balde de uns 10 litros. Imagine uma gota d'água dentro desse balde. Serve para quê? Dá para perceber nitidamente uma gota e para planejar alguma coisa com ela. Assim é que o Senhor vê as nações. E aí, verso 17: todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. Menos do que nada. Um pingo de água num balde é nada. E Deus vê as nações como esse pingo d'água, como essa gota d'água. E depois o salmista aqui, Isaías, né, salmodiando, diz que na verdade as nações são menos que nada perante si. É menos ainda que essa gota d'água. Menos que nada, o que é o nada? Então, menos que isso é o que o Senhor considera as nações perante ele. Esse é o Deus que se apresenta para nós no Salmo 46 e em Isaías 40. Salmo 46 de volta, verso 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. A hora que o Senhor levantar a voz dele, para a guerra, acaba tudo. Basta um estalar dos dedos para Deus dar fim a tudo. Todo aquele poder bélico é destruído, porque ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só vamos saber que ele é Deus quando nos aquietarmos. Parece contraditório, mas a palavra de ordem é essa no meio desse caos. Aquietai-vos. Porque também não tem o que fazer. O que você vai fazer quando você vê montes sendo transportados de lugar? Se você vê uma situação dessa, você vai fazer o quê? Quando você vê montes sendo transportados para o meio dos mares, quando você vê enchentes grandiosas rugindo, o que você pode fazer? Aquietar-se. Não tem o que fazer. A nossa impotência diante da grandiosidade dos movimentos das coisas naturais e diante dos armamentos das nações. Não tem o que fazer. Então é hora de nos aquietar e saber que Ele é Deus. Quem se aquietar vai saber que Ele é Deus, porque com tudo isso que tem acontecido e que vai acontecer, o nome do Senhor será exaltado entre as nações. As nações hão de ver o poder do nosso Deus que se apresenta no Salmo 46 e em Isaías 40.
O nome dele será exaltado sobre a terra, será exaltado. Deus vai mostrar quem é que manda. Chega da soberba, chega de acharmos que somos grandes, que sabemos isso, que sabemos aquilo, que podemos fazer isso ou aquilo. Chega. O nosso Deus vem e é Ele que será exaltado. Tudo que é grande vai cair. Tudo que é sábio vai cair. Porque quem é grande é o Senhor. Quem deve ser exaltado é o Senhor. Quem será exaltado é o Senhor. E ele será exaltado em toda a terra. A obra que ele vai fazer vai exaltar o poder dele. Então, não é hora de temer. Venha o 2021 como vier. Precisamos acreditar que o nosso Deus está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, e olhar para tudo isso pensando, no final, o nome do Senhor será exaltado, será engrandecido sobre a terra, será exaltado entre as nações. No final, o Senhor vai dizer: basta, chega, e tudo acaba. Porque o Senhor está fazendo uma obra grandiosa, uma obra linda. No capítulo 36 de Ezequiel está escrito que vai chegar uma hora em que essa terra vai ficar como o jardim do Éden. Mas para chegar a este ponto, tem que passar por esta limpeza, por este conserto. Temos que nos voltarmos para o conhecimento de Deus, e Ele vai nos dar esse conhecimento nesses tempos. Terminando, Salmo 46. O Senhor dos Exércitos está conosco. Repetição, para que fique gravado. Não fique gravado o tumulto das nações, a braveza da natureza, a braveza das nações. Fique gravado a presença de Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e Ele está conosco. Deus não está dormindo, Deus está muito ativo e muito presente. Confie nisso. Deus é conosco, Deus é contigo. Assim viveremos o ano de 2021 e o nome do Senhor será exaltado. Amém.